E agora a gente vai ter outra conversa mais incrível também. Eu já estou aqui com os nossos convidados, que eu vou colocar na telinha agora. Epa, cadê a Silvana? Aqui, Silvana, seja bem-vindo, querida, como você está? Léo também, sejam super bem-vindos. Obrigado por aceitarem participar dessa nossa conversa. Eu queria dizer que a Anami não vai participar, a Anami seria parte desse painel, mas ela não está se sentindo muito bem hoje, então a gente se falou, e eu falei, não, descanse, fique aí quietinha, se hidratando e se cuidando, então vamos mandar boas vibrações para ela se cuidar, e a gente manda beijo, se você estiver assistindo, Anami, beijo para você e manda oi aqui. Silvana, querida, Léo, querido, muito obrigado por vocês participarem. Para a gente começar, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem, para as pessoas, talvez todo mundo conheça, porque vocês são pessoas muito famosas, mas eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Silvana, você não quer se apresentar primeiro, por favor? Ai, gente, que delícia isso, né? E se eu não estou te ouvindo? Não está me ouvindo? Agora sim. Agora então foi. Baixa aqui o microfone. Então, oi, Léo. Um prazer estar aqui com você, né? Dividindo esse espaço. A gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Fica se paquerando pela internet, mas não... o abraço pessoal ainda não aconteceu. É um prazer imenso estar com vocês. Eu sou Silvana, sou psicóloga, formada há uns 25 anos e atuando em cuidados paliativos e psico-oncologia há mais ou menos 15 anos. Primeiro trabalhei no serviço público, né, como psico-oncologista, né, dentro de um cenário de cuidado paliativo, e atualmente eu trabalho na Américas Oncologia, que é uma instituição privada, né, uma clínica privada de oncologia, e dentro dessa atividade a gente já tem também um pequeno núcleo de cuidado paliativo que tem sido possível fazer, né, com todas as especificidades de um serviço privado, né, que com mais recursos, né, com mais possibilidade de tratamento. Então, ao mesmo tempo, isso de alguma forma leva o paciente a buscar mais alternativas de tratamento com expectativa curativa, né? Mas o fato é que, dependendo da doença, a gente sabe que em um dado momento esse paciente vai se beneficiar de um cuidado paliativo mais ativo, né? Embora a gente deseje que ele esteja desde o início. Então, estou aqui para dividir um pouquinho com vocês isso. Né? Muito bom, seja bem-vindo. Obrigado. E a Sil ocupou a página do Infinito aí por um tempo, toda semana trazendo uma live de alguma outra liderança importante, trazendo. E a gente, a semana passada, a semana retrasada, não sei, a gente fez um painel incrível falando, né, sobre a participação dos negros profissionais em cuidados paliativos na linha de frente. Foi espetacular. Está na nossa página do YouTube até essa conversa aí, sabe? Foi muito boa. Super obrigado. Léo, seja bem-vindo. Nos conte quem é você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Só para retribuir, né, a Silvana é alguém que, embora a gente não se conheça pessoalmente, é alguém que eu verdadeiramente admiro. É gostoso quando a gente consegue aprender com as pessoas, quando a gente consegue admirar as pessoas, mesmo antes da gente ter um contato, assim, né, talvez mais real do que o virtual. Mas a flor, quando ela é verdadeira, o perfume dela chega antes que ela, né? Então, eu acredito que é assim que quando a gente se encontrar, vai ser só um reconhecimento, mas esse perfume que a gente percebe, do trabalho magnífico que ela faz e da pessoa maravilhosa que ela é, por tudo aquilo que eu acompanho, que eu vejo, eu me sinto já um privilegiado de estar aqui junto com você, Tom, com ela e com todo mundo, né? Muito obrigado. Eu sou Leonardo, eu tenho 44 anos, tenho 6 filhos, né? Um deles morreu ainda durante a gestação, ele seria o meu quarto filho, quarto não, quinto, desculpa, né? É tanto filho, a gente vai se confundindo, né? E o meu mais velho vai fazer 18, a minha mais nova tem 2, então eu tenho um monte de gente aqui em casa, convivo com todos eles de uma forma muito gostosa, né? Junto com a Lilian, que é minha companheira, que para tudo, né?
E eu acho que isso fala um pouco de quem eu sou, né? E trabalhar, né, com cuidado paliativo, propriamente dito. Eu sou médico, me formei pela Santa Casa de São Paulo em 2001. Fiz a residência no Hospital das Clínicas, lá conheci pessoas maravilhosas no campo dos cuidados paliativos, inicialmente o pessoal da geriatria, que era o Toshio Shiba, o Luiz Saporetti, e toda a equipe, né, a Letícia, a Solange Brícola, um pessoal que me ensinou muito, lá nos anos de 2004, que é quando eu comecei a trabalhar com cuidados paliativos. Em 2005, tive a oportunidade de trabalhar num serviço maravilhoso, que foi no hospital, na época, Hospital de Câncer de Barretos. Trabalhei 5 anos lá, hoje é o Hospital de Amor, também com uma equipe maravilhosa, com médicos que me ensinaram muito, né? A Salete de Ângeles, a Renata dos Santos, um pessoal muito bom lá de Barretos, junto com toda a equipe com que eu tive a oportunidade de trabalhar. Sempre trabalhei, se não em hospitais públicos, propriamente ditos, mas sempre trabalhei com pacientes do SUS, porque eram sempre hospitais filantrópicos e em serviços muito grandes, né? Quando eu trabalhava em Barretos, eram 62 leitos só de cuidados paliativos. Aí depois saí de Barretos, fui para o hóspice do ICESP, 50 leitos de cuidados paliativos. Então, eram serviços grandes, em que a gente tinha oportunidade de trabalhar com um número grande de pessoas, com equipes maravilhosas, sabe? Aprendi muito trabalhando com as equipes, oportunidades únicas de vivenciar grupos de familiares enlutados, grupos de pacientes vivendo o seu processo de adoecimento, né? E hoje, eu estou aqui em Passos, no interior de Minas Gerais, trabalho no Hospital Regional do Câncer daqui e na Santa Casa de Misericórdia daqui, como responsável pelo serviço de cuidados paliativos. Né? Não só pela equipe, né? Trabalho com uma equipe muito legal, aqui a gente tem essa oportunidade também, mas tenho essa possibilidade de trabalho, além do trabalho maravilhoso, né? Que desde que eu conheci a Ana Cláudia em 2008, sempre, né, muito ligado à Casa do Cuidar, trabalhando, coordenando os cursos, dando aula, e que também é uma coisa que me engrandece muito, né? Então, hoje a gente vai só agregando, eu acredito, né, naquilo que a gente trabalha, naquilo que a gente faz. Então, para mim, tem uma história aí já nessa área da qual eu gosto muito de fazer parte dela. Quando a gente se sente à vontade, né, como protagonista da nossa própria vida. E eu me sinto muito à vontade, eu fico muito feliz com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu venho vivendo. Muito obrigado, muito obrigado. E essa palestra que eu discuti, né, do Steve Pantlat, que é uma baita referência, né, em cuidados paliativos, é um profissional incrível, ele teve no Brasil, né, o ano passado, como vocês viram, e a gente ficou muito próximo. É espetacular, né, que a gente acaba trazendo e convidando essas pessoas, eles se tornam amigos íntimos, assim, em muito pouco tempo. Então, ele é um cara incrível, espetacular, eu estive em São Francisco com ele, fui visitar, fiz reuniões com a equipe dele lá em São Francisco, ele é uma alma, assim, um coração gigante. E a palestra dele, ele fala sobre esperança e coragem, né, e ele começa contando a palestra dele, fazendo aquela metáfora do avião, né? Se o avião, imagina você no avião, voando no avião e tudo mais, e começa a ter um problema. E daí ele faz a metáfora relacionada à doença, que o paciente ele tem que passar ao lugar de um copiloto, para ajudar esse piloto nesse processo, para que, ele até fala, até eu anotei aqui assim, talvez a viagem ela seja mais curta e o destino diferente. Mas não importa a gravidade da notícia, há sempre algo que podemos fazer para melhorar a situação. Mesmo no meio do caos, existe a experiência. É possível aterrissar o avião calmamente. Em vez de ficar o avião, ele faz até no final, o avião rodando, sabendo que vai acabar a gasolina, rodando, da espera para despencar. Não, vamos usar esse combustível até o final para aterrissar. Eu queria abrir essa conversa falando um pouco sobre essa reflexão que ele traz, essa metáfora, pela experiência que vocês têm em cuidados paliativos, como é que vocês viram essa metáfora? Sim, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, que no começo você apresentou, estava meio baixo o teu som, tá? Só para você falar um pouquinho mais alto. Melhorou agora? Ah, melhorou. Já melhorou. Mas pode falar um pouquinho mais alto. Tá. Melhorou? Então, beleza. Melhorou. Como é que você vê essa metáfora, Sil, que ele fez do avião? Bom, primeiro que eu acho que as metáforas são sempre excelentes oportunidades de reflexão, né? Eu acho que isso
de alguma forma, chega para quem escuta de uma maneira muito mais acessível, concreta, né? E isso é um elemento importante na comunicação e muito valioso no cenário do cuidado paliativo, né? O que a gente diz e como a gente diz vai impactar diretamente no modo como a pessoa vai se sentir ou vai compreender a sua própria realidade. Então, entendo que quando ele traz essa metáfora, né, para pensar um pouco uma viagem que é a vida, né, que vinha num percurso mais ou menos estável, né, previsível, a gente imagina que tem algum controle absoluto sobre essa experiência que é viver, e num dado momento alguma coisa se atravessa no caminho, né, o avião entra em despressurização, né, e a gente precisa lidar com uma emergência, com uma situação de crise e de intensa ameaça, né, aquilo tudo que a gente conhecia como certo, como verdadeiro, como necessário, né, para o nosso bem-estar. Eu entendo que a doença é algo que se configura como uma grande crise, né? E todas as crises, elas são desestabilizadoras. É muito interessante entender, né, que, num primeiro momento, é necessário, né, se perceber afetado pela experiência de crise. Porque, de fato, a doença ela põe em xeque todas as nossas certezas, né? Ela desorganiza tudo aquilo que a gente conhecia como algo nosso, como revelador desse mundo presumido que a gente tem, que a gente acha que vai dar conta até o fim da vida, né? Então, ela Uhum. pode nos levar a algumas posições, né? Quando você se vê diante de uma crise, você pode tanto adotar uma postura de desespero, uma resposta desorganizada de maneira intensa, você pode se retrair, você pode se afastar da realidade, você pode não querer acreditar que ela está acontecendo. É uma resposta bem possível, uma reação emocional bastante comum numa situação de uma doença grave, inesperada. Até porque, do ponto de vista psíquico, a gente precisa se apoiar em algumas proteções, né? E as defesas elas funcionam como proteções que nos ajudam a lidar, num dado momento, com uma situação completamente desestabilizadora. Então, é natural que, num dado momento, a gente consiga encarar primeiro a realidade com alguma negação, com alguma racionalização, com alguma tentativa de achar que vai ter um caminho diferente daquele. É comum isso Uhum. acontecer, esperado que aconteça, né, é legítimo. E, por outro lado, né, quando você se dá conta da realidade, você Sil, sabe... por favor, fala um pouquinho mais perto do microfone, que acho que o pessoal não está te escutando. Fala um pouquinho mais Sim. perto. Melhora bastante. Tá. Então, quando a gente se dá conta, né, de uma situação grave, né, ameaçadora e que pode modificar absolutamente todo o nosso futuro, né, é importante que a gente também consiga identificar o que é que daquela realidade nova é possível se fazer para enfrentá-la. E aí acho que entra a questão da esperança e da coragem, não no sentido de negar os fatos, né, porque não se faz, não se experimenta a esperança, né, como um sentimento dissociado do real. A esperança ela só é possível quando você tem noção da realidade, né. Uhum. Embora em um dado momento a esperança pareça dialogar com as defesas que eu mencionei anteriormente, na verdade a realidade nos permite, a esperança nos permite que a gente coloque os pés no chão e reconheça o que está acontecendo ali naquele dado momento, né. Eu só posso ter esperança se eu sei do que está acontecendo, né. Aham. Então poder entrar em contato com a realidade, por mais dura que ela seja, me permite pensar o que eu preciso fazer diante dela. A esperança então não é só um sentimento, ela é uma ação, ela nos coloca em movimento, ela nos coloca numa direção que nos permite pensar, bom, diante dos fatos reais, é o que a gente chama de esperança com os pés no chão, e o Steve fala bastante disso, né? A esperança diante de uma realidade conhecida, diante da realidade que eu tenho, com os fatos apresentados, o que eu preciso fazer para então enfrentar essa realidade. Eu acho que essa é a grande questão. O avião está caindo, é real, não vai parar de cair, mas o que eu faço para atenuar a queda? O que eu faço para tornar a queda mais suave? Quais as coisas que eu posso reunir ao meu lado para poder dar conta de atravessar esse processo e aterrissar, né, com o menor dano possível? Acho que essa é a grande questão que se estabelece. Léo, queria perguntar, você como médico paliativista e com toda essa sua experiência, como é possível ajudar as pessoas a aterrissarem os seus aviões de uma forma, aterrissar calmamente? Eu acho que, assim, a doença, ela é sempre um convite, né? O processo de adoecimento na vida de qualquer um,
ele é um convite para te chamar para a vida, né? Muitas vezes a gente passa a vida toda como aquela pessoa que pega a ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, né? Pouco se importa, ela chega, senta, ela já tem até uma rotina, ela pega o jornalzinho dela, fica lendo o jornal, chega, ela, sabe? E ela não se dá conta, né? De que ela é parte da viagem e que aquele avião, se ela não estivesse lá, não seria a mesma viagem, não só para ela, mas para todo mundo que está acompanhando ela. E aí, nesse processo de adoecimento, nessa crise que a doença traz, né, uma doença grave, que coloca a sua vida em risco, que te traz tanto tumulto, quer dizer, você olha pela janela, você vê claramente o motor pegando fogo, isso é um convite para quê? E ele fala isso na palestra, né, para que você se torne piloto, copiloto, ele te chama para a cabine. Não dá para você ficar frente a essa crise, né? Ele te chama. Quer dizer, dá. É uma forma da gente poder levar, mas o processo de adoecimento, ele é sempre esse convite para você olhar para a vida, né? E eu vou te falar que, para mim, é mais do que um convite para você ser o copiloto, mas é um convite para dançar, né? Dá para dançar sozinho? Dá. Mas dançar de você que é um exímio dançarino, né, Tom? É muito mais gostoso, é um convite sutil, né, numa dança a dois, o olhar, é um toque, é um toque sutil, delicado, que você já faz um movimento, e a doença, muitas vezes, ela começa como um tapão mesmo, uma coisa brusca, mas que te convida para as sutilezas do momento, que são essas esperanças, né, que ele cita, né, se você não consegue ter uma esperança de cura, quer dizer, para continuar, você vai descer lá no Santos Dumont, você saiu de Congonhas, você vai descer no Santos Dumont, se isso já não é mais possível, o que vai ser possível, né? Então, vamos ver, né, eu estou aqui, ela está me chamando para a dança, então eu posso declinar, ficar sentado, mas posso me levantar e falar, olha, eu vou para a cabine, vamos ver juntos. Né? Eu não vou ficar esperando isso daqui cair, simplesmente aguardando o fogo tomar conta da cabine. Eu quero ver o que a gente pode fazer. Então, eu acredito muito no processo de adoecimento como um convite ao protagonismo, como o Peçanha colocou aí no chat, né? Um convite ao protagonismo da nossa própria vida. Né, para você olhar e se não der para você pilotar do jeito que você gostaria, mas que você olhe na janelinha e perceba a beleza da paisagem, né? Olhe para as pessoas que estão ao seu lado e perceba que muitas podem se beneficiar simplesmente do seu olhar sereno, né? Ou do seu olhar verdadeiro, mais do que serenidade, porque serenidade é difícil da gente ter muitas vezes em momentos de crise, mas do seu olhar verdadeiro perante a vida. Né? E aqui não tem como não me referir à Ana Mi, que não pôde estar com a gente, mas às vezes que eu pude sentar com ela para conversar e para falarmos sobre a vida, nossa, era como se eu estivesse no avião, o avião caindo, e ela me acalmava de tal forma que eu falava, não, né, dá para ser diferente, dá para a gente continuar nessa viagem, né? Então é dessa forma que eu vejo. Acho que como que você ajuda, né, possibilitando que essa pessoa adentre a cabine de comando. E, obviamente, para você chegar nisso, aí o papel do médico, né, muitas vezes é o quê? De um controle adequado de sintomas, que a pessoa não sinta dor, que ela não sinta falta de ar, que ela se sinta confortável no lugar onde ela está, se for num hospital, se for em casa, se for numa instituição de longa permanência, onde quer que ela esteja, né, o médico ele pode prover, primeiramente, esse cuidado respeitoso e digno com o corpo, para permitir que ela possa se olhar para as sutilezas. E aí, né, imagina trabalhar com a Silvana numa hora dessa, aí é a hora que ela vai ajudar demais, quer dizer, mas chamar o psicólogo, na hora que um paciente está chorando de dor, está chorando, porque a causa do choro é a dor, não é o momento, né? Aí e a gente, infelizmente, a gente acaba, não sei se ela ainda vive isso, mas eu já vivi muito de colegas psicólogos chegarem e falar, não, mas me chamaram para ver um doente, mas ele estava com dor, né? Não parava de vomitar, como é que a gente vai trabalhar, como é que eu vou ir além, né? Então, acho que o papel do médico, ele começa aí, né? Nesse olhar respeitoso para o sofrimento, em especial do corpo. E, obviamente, o primeiro degrau para a gente conseguir ir além.
E eu queria trazer também na palestra dele, né, que o nome da palestra, né, Esperança e Coragem. E da esperança é uma tradução literal do hope. Então, hope traz essa esperança. Mas também está nas entrelinhas o hope como desejo. Não só como esperança do tamanho de uma grande esperança, e sim desejo. E ele fala muito sobre isso. Ele fala, né, que para eu entender qual é esse desejo, ou qual é essa esperança, ele chama de golden question. Né? Qual é a pergunta de ouro para eu fazer para a pessoa? E muitas vezes a gente não sabe pela simplicidade, porque na hora que eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que nomear o que está acontecendo. Então, falar sobre a realidade, que a maior parte dos profissionais das famílias fogem daquilo. Então, vamos fingir de que isso não está acontecendo, vamos distrair, vamos falar de outra coisa. Ou então, vamos falar sobre esperanças, né, esperanças que são inatingíveis. Não, vai dar tudo certo. Aqui nós diríamos, né, levanta, sacode, dá volta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E às vezes não vai ter a volta por cima, vai ter aquele processo, né? E ele fala que essa esperança é o antídoto de sofrimento e desespero, enfrentar a realidade e falar sobre esperança, né? E eu acho que tem uma coisa que ele trouxe também, um caso da Helen, que é uma paciente, né, que ele teve, e eu queria trazer e ouvir de você das experiências que vocês têm, que ela foi levando a mãe, que era uma mãe que tinha, acho que era Alzheimer, que estava já no final de vida e tudo mais, que ao invés dela ir lá, como tem um serviço de cuidados paliativos muito amplo, mas na hora de chamar, ela ligou para a emergência, em vez de ligar para o centro de cuidados paliativos. E daí, emergência, o foco é, vamos salvar essa vida. Então, na hora que chegou no hospital, a primeira coisa que eles falaram foi, você quer que a gente faça tudo pela sua mãe? Ele falou, meu, que pergunta mais cruel, como, que opções você tem? Claro, eu quero que você faça tudo pela minha mãe, como não, né? E depois, sorte que chegou alguém de cuidados paliativos, da equipe, e daí mudou a pergunta, né? Que foi, como você acha que a gente pode te ajudar? Então, o primeiro ponto era, você quer que eu faça tudo pela minha mãe? Ele falou, quero. E eles iam fazer tudo para reanimar, para fazer por todo aquele percurso que ia ser muito invasivo e não ia levar a lugar nenhum, além de sofrimento. E quando ele teve a pergunta, como você acha que podemos te ajudar? A filha já estava com uma sacolinha de roupas, falou assim, eu adoraria que minha mãe fizesse essa passagem com essa roupa nova e bonita. Falou, tá bom, então a gente vai fazer isso, vai trazer conforto, vamos cuidar para que ela faça de uma forma confortável, sem dor, cuidando da, como é que vocês veem isso na experiência de vocês sobre essa golden question, de saber fazer a pergunta? Porque também precisa de coragem, né, do profissional de colocar essa pergunta, né? Tipo assim, o que você espera? Acho que, de novo, a questão da comunicação, né, como elemento fundamental, né, para se estabelecer qualquer conversa inicial, né, especialmente no momento de emergência, né, de agudização de um sintoma. E acho que o que a gente menos aprendeu ao longo das nossas formações foi perguntar. A gente esteve muito mais acostumado a dar respostas sem saber quais as perguntas que precisavam ser feitas antes disso, né? Quando você pergunta, você quer que faça tudo? Você pressupõe que o outro sabe o que tudo representa, né? Mas, assim, o que é tudo para o outro, né? Então ele diz num dado momento, né, como é que para minha mãe, eu vou dizer assim: "Não, faz só a metade, né, ela não está merecendo, né, faz só uma parte, ela não foi uma mãe tão legal, então faz só metade". Então, na verdade, acho que essa é a grande questão, né, quando você, se depara com essa questão de poder compartilhar decisões, quando você tem a possibilidade, né, de construir um plano de cuidados em que o paciente, como protagonista, como uma pessoa, um sujeito autônomo, né, que está ali tomando conta do seu processo de vida e de morte, né, e quando essa família está junto, né, e quando essa equipe está perto, a gente está falando de uma viagem com piloto, tripulação e passageiro, né? Então, uma viagem completa, né, para se dar conta, ela precisa envolver esses elementos, né? Então, as perguntas precisam ser pensadas com base naquilo que a gente de fato sabe que o paciente pode responder ou que a família pode responder. Para isso eles têm que ter informações, né, porque senão você coloca nas costas da família ou nas costas do paciente uma responsabilidade que ele definitivamente não tem. A pergunta que deve ser feita é, né, o que é que você espera, né, quais são as suas preferências, e não que você faça tudo, porque isso é uma decisão técnica, né, é a equipe de saúde que cuida, que precisa saber o que ela pode oferecer nas condições que se apresentam naquele momento. Então, a pergunta que deve ser feita precisa se basear no que aquela pessoa espera, né,
E, preferencialmente, né, quando o paciente tem uma relação, um vínculo mais forte com a equipe que está cuidando, a gente espera que ele já tenha tido oportunidade de expressar isso, suas preferências e seus valores. Mas numa situação de emergência, por exemplo, como essa descrita, né, que você vai para um lugar, né, sem saber, que a equipe não tem a história desse paciente, não tem uma noção de quais são as questões necessárias e fundamentais, quais são as prioridades que esse paciente tem, é muito arriscado você fazer não só arriscado, eu diria até descuidado da parte da equipe, fazer uma pergunta que vai colocar o paciente ou a família numa situação de completa indecisão, né. Então, acho que a melhor pergunta é aquela que permite que o outro diga o que ele espera e quais são as suas esperanças nesse sentido, porque não espera no passivo, mas do que ele deseja, e o desejo é implicação, o desejo é investimento, é engajamento. Então, poder ser capaz de perguntar adequadamente vai fazer toda a diferença no acesso à resposta que você precisa ter para poder oferecer o melhor suporte. Se a gente for voltar para a metáfora do avião, é a mesma coisa do piloto falar: senhores passageiros, nós estamos com um problema, vocês acham que a gente deve fazer uma aterrissagem forçada ou não? Perfeito. Ou vocês acham melhor a gente desligar a turbina? Por favor, Perfeito. levantem a mão a quem quer a opção A. Não é essa a pergunta que ele vai fazer, né? Vira um cardápio chinês, né, que você olha e você não reconhece, não sabe né, o que aquilo está dizendo, né? Você não tem essa informação. Quais são suas golden questions, Léo? Eu gosto muito de saber, né, o que para a pessoa é importante. Gosto no sentido assim, que eu acho que para eu conseguir chegar nas esperanças, nas expectativas da pessoa com relação ao seu tratamento, ao restante, né, o que vier depois daquele momento que nós vamos estar juntos para a sua vida, eu acho que é muito importante você saber o que para ele é bom. E eu costumo perguntar coisas muito simples, né, tipo, o que você mais gosta de fazer? E é engraçado, porque eu estou aqui no interior de Minas, né, e invariavelmente, depois que eu falo isso, as pessoas, uai, tipo, né, vim no médico, né, eu não esperava que ele fosse me perguntar o que eu gosto de fazer, o que para mim é... E é muito interessante, porque... E aí onde eu vou mais além, eu falo, mas quando você estava bom, o que você gostava mais de fazer? Porque você vai levando a pessoa, primeiro que ela vai novamente se apropriando dela, porque há uma despersonalização tão grande da pessoa nos serviços de saúde, a partir do momento que ela ganha um diagnóstico de uma doença grave, ela vai virando a doença, né? E ela vai se perdendo dela mesma. Então, eu acredito que é muito importante ajudá-la primeiro a se encontrar. Lógico que não é um momento de emergência, né, no departamento de emergência, mas no momento que você tem essa possibilidade dele se rever, ver quem ele é, né? Não, eu gosto disso, para mim isso é muito importante, porque aí é um momento de reconstrução, e o cuidado possibilita isso, né? E nessa reconstrução, sabendo aquilo que para ele sempre foi importante, quando ele olha para frente, né, para aquilo que a vida está apresentando para ele a partir de agora, ele vai ter talvez mais facilidade de encarar essa realidade e saber aquilo que ele vai, e as escolhas, né, se responsabilizar pelas escolhas que ele pode fazer. Obviamente, num contexto em que a equipe vai ter a coragem de se colocar. Porque eu falo que não tem maior covardia, em especial de uma equipe médica, quando ela chega para um paciente, para uma família, e pede para ele escolher qual que é o melhor tratamento, né? Quando ele não tem essa formação, essa parte é nossa. O que a gente pode falar é, olha, agora realmente, te conhecendo tanto que você me permitiu até aqui, nessa nossa convivência, que pode ter sido de 15 minutos, né? Eu acredito que aquilo que a gente pode oferecer nessas condições é isso. E vamos ver juntos se isso está de acordo com aquilo que você espera, com as suas expectativas. Porque também não é para sempre. Por mais que a pessoa só tenha mais 2 horas de vida, pode ser que não deu certo nos primeiros 15 minutos, ainda tem 1h45 para mudar o caminho. As pessoas acham que quando a gente decide uma coisa, a gente decide e não vai mudar nada. Então, quantas vezes, num paciente, numa perspectiva de cuidados paliativos, eu já alisei, eu já levei para UTI, né? Por quê? Porque dentro daquela conjuntura, dos desejos, das necessidades dele, aquilo era importante. E a gente achou que aquilo valia a pena, né? Juntos, né? Porque dentro da equipe a gente tinha uma possibilidade. Então, assim, as pessoas também têm
uma falsa impressão que o bom cuidado, paliativo em especial, na fase final de vida, é simplesmente você, não, vamos dar morfina, vamos dar, pode ser naquelas últimas horas, no caso da paciente esqueci o nome dele agora, do Steve, né? E realmente o que você tinha para fazer era dar a morfina. Mas se você tem uma perspectiva de dias, né? E às vezes alguém está chegando, por que não dialisar e dar conforto para essa pessoa, se para ele é muito importante a chegada dessa pessoa? Por que não? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque para entender que o cuidado paliativo é o melhor cuidado para aquela pessoa naquele momento. E os momentos se sucedem, eles mudam, que bom que é assim. Então, pode ser que aquilo que foi bom hoje, amanhã não seja, e a gente tem que ir se adaptando a isso, tem que ter essa flexibilidade mesmo, né? Essa capacidade de adaptação, que eu acredito que é o grande trunfo daqueles que se habilitam a cuidar dos que estão se aproximando da morte. Exatamente. A Cida deve ter dado um probleminha, daqui a pouco ela deve voltar novamente, acho que ela caiu. Uma vez eu assisti uma aula do Daniel Forte, do Dr. Daniel Forte, que é espetacular, ele estava falando sobre isso, que a equipe paliativista é como assim, se fosse um guia para fazer uma trilha na natureza. Então, daí chega o cliente e fala, bom, eu gostaria de fazer uma trilha. Para onde você gostaria de ir? Eu gostaria de subir naquele pico. Daí ele vai entender e fala, olha, naquele pico demora tanto tempo. Você precisa de bota, de barraca, de tá. E eu tô vendo que você não tem isso. Mas, além daquele pico, tem essa morro aqui. Com as condições que você tem, talvez a gente consiga chegar nesse morro. Aquilo não dá. Mas isso é possível. Então, justamente, né, a golden question é, o que você quer? Qual o teu sonho? Escalar aquela montanha. Entendi o teu sonho. Tem abdicado a nossa função, que é justamente de falar, olha, naquela mais alta, não é possível. É uma expectativa irreal. Né? Eu vou te ajudar com aquilo que está dentro da nossa realidade. Inclusive, isso tem relação com os serviços que a gente trabalha. Eu estou no interior de São Paulo. Eu não posso, interior de Minas, aliás, eu não posso querer ter a mesma disposição que eu tinha quando eu trabalhava em São Paulo, né? Muitas vezes de termos de suporte hospitalar ou de suporte de home care, coisas que muitas vezes eu não vou ter aqui. A pessoa mora na zona rural, é uma outra realidade totalmente diferente. Né? Então, a gente tem que ter essa noção de onde que a gente está, do nosso lugar. E, ao mesmo tempo, só complementando o que você falou, se esse cliente dessa metáfora falou assim, não importa, eu corro qualquer risco, eu quero tentar ter esse pico. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu não consiga fazer o caminho, que aí você está falando, né? Se a pessoa fala, faça tudo, então eu vou colocar na UTI, eu vou fazer diálise. Se a pessoa é o que ela quer, a equipe tem que fazer isso da melhor forma e da forma mais confortável possível. Mas é importante mostrar o ônus e o bônus desse processo, para ela ter noção. Mas a decisão de repente, é a equipe que vai fazer. E de repente a gente pode fazer um trato, olha, vamos fazer então isso por 72 horas, ou por 48 horas, e a gente vai revendo. E aí você me fala se para você está tranquilo, se dá para continuar, né? A gente tem que saber que, assim, a gente pensa muito nas coisas como sendo definitivas. Não, vamos fazer, então tá bom, vamos por 72 horas. Se não houver melhora, a gente reavalia as nossas metas. Né? E isso a gente vai conseguindo trabalhar de uma forma muito mais... né? Fica todo mundo mais satisfeito com o que está acontecendo, de uma forma muito real para todo mundo. Daí é a história da esperança concreta, né? Até ele contou a história daquela paciente sobre que estava num estado muito complicado, daí e ele perguntou, né? O que você espera do futuro? Ela falou, eu espero participar do casamento da minha filha, que vai acontecer em 10 meses. E ele sabia que aquilo não era possível. E daí ele saiu, conversou com a equipe, voltou e falou, olha, isto, seu sonho, em 10 meses talvez não aconteça. Talvez você não consiga chegar até lá. Como que vocês veem isso? Daí a filha falou, não, para mim isso também é muito importante. Então a família, a paciente falou, não. Em 3 dias ela se casou na UTI do hospital, com toda a equipe e tudo mais. Eles fizeram com que aquilo fosse possível. Então, porque eu adorei uma forma que ele fala assim, que daí os médicos falavam assim, eu também espero que isso aconteça. Tipo, é uma esperança irreal, né? Porque o profissional não está sabendo lidar. Então eu falo, opa, isso não é batata quente. Fala, eu também espero que isso não aconteça. Você vê muito essa coisa de batatas quentes, Silvana, por aí? Tipo, eu também espero, e vira as costas.
A gente também precisa de esperança e coragem, né, de alguma forma. Acho que esse elemento que é tão importante na relação com o paciente, ele é fundamental dentro da gente. Então poder oferecer uma opção, né, as opções, né, que o tratamento pode trazer, demonstra, primeiro, que a gente sabe do que a gente está fazendo, do que a gente está lidando, e segundo, que permite, de fato, que as decisões sejam tomadas baseadas em situações muito mais concretas, né, e plausíveis. Imagina se essa paciente não tivesse tido a oportunidade de saber, né, que o tempo de vida dela era muito mais breve, né, e ela não teria participado da realização de um desejo profundo, que era participar do casamento da filha dela, né. Então, poder dar esse passo também é um ato de coragem, né. Então, quando o médico fala assim: "Ah, eu também espero", né, ou a equipe fala: "Eu também espero que isso aconteça". A gente tem uma máxima que a gente usa muito aqui nos nossos oficinas de comunicação, no curso que a gente tem de cuidado paliativo aqui no Rio, que é poder dizer assim: "Eu também espero e torço muito para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, eu gostaria de poder te dizer que esse cenário, né, pode não se realizar, se concretizar. Então, diante da possibilidade desse cenário não se realizar, nós temos essas e essas opções". Então você valida a esperança daquela pessoa, porque num dado momento ela está desejando poder conseguir alcançar aquele objetivo, e ao mesmo tempo você oferece uma outra dimensão, né, de uma situação que pode não se concretizar. Então, você dá a chance da pessoa poder ser validada e reconhecida no seu desejo, e ao mesmo tempo você traz para ela, né, um outro cenário, né, que pode ser o cenário que ela vai ter que enfrentar. Então, isso também é uma ferramenta importante no processo de comunicação, né, porque a gente não vai dizer: "Não, você está desejando isso, né, mas isso não vai acontecer, isso é impossível, você não vai passar por cima, né, de um sentimento, de um desejo, e que talvez fale de um processo de assimilação e compreensão da realidade que vai ser num ritmo diferente do seu, né. Quando você não valoriza, não valida aquela forma do paciente, da família lidar com aquela realidade que é dura para ele, achando que ele tem que enfrentar de qualquer maneira, a qualquer custo, é isso que o Léo falou, você tem 72 horas, então, para a gente poder experimentar isso que você está propondo, para a gente avaliar quais são os benefícios, avaliar, né, o retorno que a gente vai ter disso, e a gente repensa e reconversa. Então, você dá um tempo para a pessoa elaborar, entender, compreender a situação e, dali em diante, poder decidir, né. Então, tem que ser feito de uma forma dialógica, a gente tem que ser capaz, né, de não impor um cuidado que nós acreditamos que seja o melhor, sem considerar o que é importante e que é valioso para a pessoa que está recebendo. Ainda que a gente já saiba, né, que talvez o conforto virá daquela forma que a gente está propondo, isso tem que estar claro para ela também. E esse tempo é necessário para o outro, para que ele possa, então, processar essa decisão e tomar ela de uma maneira muito mais consciente, muito mais apropriada. E que é um respeito muito importante à autonomia do paciente, que é algo valioso até o último dia, né. Não é porque ele está no fim da vida que ele não vai poder dizer ou poder expressar, né, o que ele prefere, o que ele deseja. Então isso é fundamental. É isso que eu ia falar, né? Essa é a essência do cuidado paliativo, né? É o respeito àquele ser humano e àquela família. Olhar esta pessoa além da sua doença, além do seu diagnóstico. Então, aqui é o respeito, como é que eu honro essa história, essa biografia, e os seus desejos, as suas esperanças, e ter coragem de perguntar, porque eu preciso saber, então eu tenho que ter coragem de perguntar. E depois saber honrar e dizer que talvez isso não seja possível, o que seja possível é isso, isso, isso. A gente tem mais quase 4 minutinhos para encerrar, e eu estou sendo bem rígido para a gente ser bem bonitinho assim com os painéis. Eu queria só pedir para vocês algumas palavras finais para a gente encerrar. O que eu estou aprendendo é que parece que é muito pouco tempo. Acho que o ano que vem, quando a gente for fazer isso, eu vou fazer um painel por dia, assim, ficar só no papo e daí a gente vai extrapolando. Mas eu queria, Léo, fala algumas palavrinhas para a gente encerrar esse painel e depois a Silvana, para a gente honrar aqui o tempo e honrar os outros palestrantes que já estão chegando. Eu queria só lembrar, assim, em especial para os profissionais de saúde, que eles sejam muito corajosos e, ao mesmo tempo, gentis consigo mesmo. Porque é muito difícil olhar para uma situação dessa e não virar as costas. Que a gente não se agrida, porque essa talvez seja a nossa primeira vontade, né? De falar, eu não queria que o avião caísse. E eu vou fingir que esse negócio não está caindo. Se ele falar para mim que não quer que caia, eu também vou falar que não quer que caia, e vai ficar desse jeito mesmo. E ter essa gentileza para conosco. Primeiro, para entender que é difícil mesmo, mas que a gente necessita de dar esse passo a mais, que é o passo de não só
validar que o avião realmente está caindo, né? De que a gente pode ajudar que essa aterrissagem seja mais suave, mas também que a gente concorda com o destino dessa pessoa. Eu acho que quando a gente concorda, veja bem, eu não aceito somente, eu concordo. Porque aí eu me conecto com a minha trajetória de vida e com a trajetória de vida do outro. E aí é o que vai me dar força, serenidade e equilíbrio para continuar no meu caminho, ajudando outras pessoas a pousarem o seu avião gentil, até que chegue a hora de eu pousar o meu. Né? Então, acho que se eu tinha que falar alguma coisa é isso, que nós possamos caminhar para essa concordância com o destino de todos. E como ele mesmo disse, a morte chega em 100% dos casos. Exatamente. Silvana. Eu queria dizer, aproveitando a metáfora do avião, né, que certamente ele vai cair em algum momento, então quando ele começar a despressurizar, que a gente primeiro coloque as máscaras na gente mesmo, com profissionais de saúde, para a gente poder ter condições, então, de cuidar e de atender a necessidade desse outro que vai precisar de suporte, de atenção, que a gente não se perca de vista, né? Que acho que é um dos maiores riscos que a gente corre de não conseguir ajudar nessa viagem como tripulação desse processo, se perder de vista, né? Se descuidar a ponto de não ser capaz de cuidar de outras pessoas. E queria dizer que, como na vida a gente vai ter que desembarcar dessa viagem que a gente fez aqui agora, né? Eu acho uma pena que a gente tenha que ir, mas que bom que a gente esteve junto até aqui, que bom que foi possível estar com vocês. Tom, parabéns pela iniciativa do Infinito, esse grande movimento que nos traz muita esperança, e obrigado por me colocar num painel junto com o Léo. Eu não teria como agradecer, né, de outra forma, a oportunidade de estar junto com você nessa discussão. E eu queria deixar uma última frase só para guardar, e acho que se aplica a todos nós, né, do Albert Schweitzer, que diz que a tragédia não é quando o homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem quando ele está vivo, então que a gente se mantenha vivo até o último dia. Sensacional, Obrigada. Sensacional. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, por esse prazer de eu estar convivendo. Tudo que eu fico aqui o dia inteiro pensando, como é que eu vou juntando essas pessoas incríveis, porque a nossa essência é criar conversas sinceras sobre viver e morrer com pessoas incríveis. E vocês fazem parte desse grupo de pessoas incríveis que eu admiro pra caramba e que sempre eu vou estar incomodando e falando, vem para cá, vem para lá, porque as conversas são sempre lindas. Então, muitíssimo obrigado. E a gente se vê em breve. Depois entrem para assistir os outros, tem os painéis incríveis ainda. Pessoal, a gente volta. Beijos para a Nami.